De qualquer forma, repito, não é questão de saber se eles são desonestos. Certamente, deve haver coisas que eles ignoram e talvez outras que eles prefiram ignorar. Ele suspirou e cruzou os dedos. Ouça, devo confessar algo a você, Carmen. Ontem não tive tempo de entrar em detalhes quando contei sobre minha missão. Eu não queria assustá-la, revelando tudo isso de uma vez. Francei as sobrancelhas. O que ele ia me dizer? Não gostava disso. Nós nos contentamos em monitorar os portais. Nós também tentamos entender a relação entre os mundos, sempre com o intuito de manter o equilíbrio entre os dois da melhor forma possível. É por isso que também fazemos pesquisas, principalmente sobre os portais e sobre a fonte do poder dos Faeres, essa energia estranha. Ela parece irradiar dos portais. Nós a chamamos de energia cerular. Imagino que eles estejam referindo-se à humana. A energia cerular parece ser dotada de propriedades até agora desconhecidas na Terra. Nós ainda não entendemos de onde ela vem e nem como ela funciona. Tudo o que sabemos é que ela flui dos portais a partir de Eldaria. Há alguns meses achávamos que poderia ser a energia do futuro, mas os últimos acontecimentos nos levaram a pensar que ela também representa um certo perigo. Achamos que ela é responsável por vários fenômenos nocivos. Talvez vocês só precisem parar de tentar manipulá-la. Se vocês não entendem, se vocês não têm as habilidades necessárias, entendo o seu ponto de vista, mas você percebe? Se nós pudéssemos ter esse poder à disposição, todos nossos problemas seriam resolvidos. Uma energia limpa, infinita, ao alcance de todos. Uma energia de outro mundo que não pertence a vocês. Ela é fonte de tudo, de toda a vida de Eldaria. Ela também é fonte de destruição aqui na Terra. Os edifícios, as dezenas de pessoas que desapareceram, as criaturas selvagens e perigosas que apareceram de repente. Os mascotes não são perigosos, não mais do que os animais. O olhar do meu pai se dirigiu rapidamente à porta. Espera um segundo. Quando você diz criaturas selvagens e perigosas, você não está se referindo aos meus amigos, né? Não, claro que não. Não a eles especificamente, mas você quis dizer. Mas você deve reconhecer que o equilíbrio de forças entre eles e nós não é equânime. Claro que não é equânime. Vocês possuem armas de fogo, tanques, exércitos, né? Meu Deus. Vocês possuem uma cultura de guerra de mais de 2000 anos. Eu não sou um soldado, Carmen. Será que você pode me dizer o mesmo dos seus amigos? Eles vieram para cá sem armas para buscar respostas. Você sabe perfeitamente que um vampiro não precisa de armas para atacar um humano. Aliás, ele não a aconselhou a ganhar forças para lutar? É verdade que ele disse isso quando me deu a maçã. Eu convivi com guerreiros, Carmen. Eu sei como eles são. Eu conheço a postura deles, como eles examinam o espaço. Eu nem sei se você se dá conta de tudo isso. O Nebra e o Lance sempre estão ao seu lado. Sempre entre mim e você, ou entre você e o Inácio. Um deles sempre fica de olho na porta da saída. Ele olhou rapidamente para o vidro que o Nebra planejava quebrar. Ou em uma janela de saída, caso não haja porta, né?
Não me diga que eles não têm propensão à violência. O Inácio me disse que a pessoa com quem você estava o ameaçou ontem de manhã. Eu não devia estar rindo disso, mas... Foi meu namorado, pai. Foi meu namorado. O pobrezinho ainda está tremendo. Ele o deixou aterrorizado. Pelo visto, não o suficiente, já que ele ligou para você assim que viramos as costas. Não bem ao caso, os fatos estão diante de nós. Os seus companheiros representam um perigo potencial. Se eles decidirem qualquer dia desses que Eldaria já não é o suficiente, afinal, o Lacey deu a entender que ele tinha muita curiosidade sobre o nosso mundo. Ele só disse isso assim, para ser agradável. Talvez, mas você ainda é jovem. Você não vê os sinais. Primeiro, a energia cerúlea que gera perturbações que torna o nosso mundo mais viável para as criaturas de Eldaria. Espécies de vegetais luminosos que se espalham pelos nossos campos e florestas. Depois, as criaturas pequenas, as que você chama de mascotes. E daí, você voltou, trazendo com você emissários faeires. Nós não viemos para cá na qualidade de emissários. Nós viemos encontrar quem tinha nos atacado. Eu agradeceria se você não invertesse os papéis. Ainda por cima, porque esses agressores faziam parte da sua ordem. Claro, acredite, eu desaprovo os métodos deles. Mas eles estão com medo. Eles estão aterrorizados com essas perturbações. Eles temem por suas vidas, por suas famílias. Eles querem entender a energia cerúlea a qualquer custo, poderem controlá-la. Para trazer o equilíbrio entre os mundos e, finalmente, eles estão prestes a tudo para isso. Os mundos estão se aproximando, Carmen. Nos dois mundos, as pessoas temem uma colisão. Eu estava convencido de que os eldarianos também querem entender esse fenômeno. E provavelmente eles também querem tentar contê-lo. Aliás, a guarda não teve mais escrúpulo do que os separatistas para atravessar os mundos. Nós tínhamos excelentes motivos. Humanos tinham tentado nos invadir. Por favor, você mencionou 20 homens. Não se pode qualificar isso da invasão. Poderiam ter sido olheiros. Eles poderiam estar preparando o terreno. Claro, tem lógica. Também foi o que os separatistas pensaram dos mascotes. Que era só o começo, que os outros viriam depois. Que qualquer dia desses os faeires atravessariam os portais. E que nesse dia nós seríamos incapazes de nos defender. Aliás, eu imagino que, na guarda, essa ideia tenha sido mencionada. A ideia de que um dia os faeires teriam de se refugiar na terra. Não me lembro de ter ouvido ninguém falar sobre isso. Oh, não, eu não quis dizer que a ideia tenha sido mencionada na sua frente. Mas eu ficaria muito surpreso que ninguém tenha pensado nessa possibilidade. Se você pensar bem, essa missão é a ocasião perfeita para fazer o reconhecimento da Terra. Você tem certeza de que nenhum dos seus companheiros está encarregado de examinar o terreno? Avaliar de que forma os faeires poderiam viver na Terra? Não posso ter certeza absoluta. Eles não fizeram perguntas sobre como o nosso mundo funciona? Claro que fizeram perguntas. Eles são curiosos. É normal. Meu pai balançou a cabeça com condescendência. Talvez seja isso, ou talvez você ainda seja um pouco ingênua.
ingênua? O que lhe dá o direito de dizer isso? Eu tenho a impressão de que você acredita em tudo que os Eldarianos dizem para você. Eu não tenho muita escolha. Em quem mais você quer que eu acredite? Eu estava em Eldaria. Eu não tinha nenhum motivo para não acreditar neles. É o mundo deles. Claro, você não tinha outra escolha. Não é uma crítica. Mas eles podem ter contado a versão deles da história sem que você pudesse duvidar. Eles devem ter dito de que tiveram que fugir da Terra por causa dos humanos. Eu não respondi. Ele sabia que sim. Eles lhe disseram que foram perseguidos por causa das suas diferenças? Que os Faeres mais poderosos tiveram de criar Eldaria para fugir de nós? Não era bem isso. Se eles estivessem se referindo ao sacrifício azul, digamos que, enfim, em termos gerais, sim. Mas eles contaram para você que, ao fazer isso, eles nos privaram de energia célula. Eles privaram os humanos da possibilidade de domar a magia. Eles nos deixaram desprovidos de um poder imenso. Uma veia saltava na testa do meu pai. Eu a conhecia muito bem. Ele só aparecia quando ele estava irado. Nós tivemos de encontrar outras fontes de calor de poder. Eles nos deixaram queimando carvão, petróleo, saturando nossa atmosfera de veneno. E hoje a energia célula foi chamada de volta para a Terra e as coisas só pioraram. Desculpa, eu estou me exaltando. Estou me irritando, Não é nada contra você. Não é. Será que estou me expressando mal? Eu não deveria estar falando sobre isso. Você acabou de falar as suas intenções. Isso sim. Posso mostrar um filme para você? É um filme que projetamos para os nossos potenciais recrutas. Ele resume a situação bem melhor do que eu, sem se irritar. Sim, claro, eu estou interessada em conhecer as suas versões dos fatos. Você concorda que eu não sou um potencial recruta, né? Balancei a cabeça em sinal de consentimento. Eu vou escolher a do meio. Você concorda que eu não sou um potencial recruta, né? Claro, claro. É só para ajudá-la a entender. Meu pai apertou o botão de um pequeno controle remoto. Uma tela branca se desenrolou atrás dele, na parede. O vidro da janela se tornou opaco, mergulhando-nos no escuro. A comenda não parecia lá, essas coisas vistas de fora, mas eles tinham tecnologia de ponta. Meu pai se levantou e veio se sentar ao meu lado. Ele clicou um outro botão do controle remoto e a tela se iluminou. A cruz dos templários apareceu, tomando todo o espaço. Ela deixou lugar a uma paisagem, uma planície verde cercada de montanhas. No meio da planície, podíamos ver os vilarejos medieval. À medida que a câmera se aproximava, dava para distinguir as silhuetas cada vez mais. Algumas eram humanas, outras pareciam kitsunes e outras elfos. 1000 anos atrás, os homens e as criaturas mágicas viviam em harmonia. Os humanos conviviam com os duendes, com os trolls e com os elfos. Naquela época de permutas e de partilhas, cada uma dava coisas aos outros e recebia algo em troca. À praça do vilarejo, alguns faeres conversavam e trabalhavam com humanos. As criaturas dominavam a magia, que beneficiava todas e todos. Elas sabiam manipular naturalmente o que nós chamamos de energia célula. Na tela, uma elfa fazia uma bola de luz azul aparecer na palma da mão. Ela se servia
de bola de luz para acender o fogo de uma fornalha na qual um homem trabalhava o ferro. Fontes dos seus poderes, a energia células lhes permitia realizar todo tipo de milagre. Os humanos, em troca, desenvolviam as ciências, a tecnologia e a indústria. Imaginando a cada dia novas formas de aproveitar a energia mágica que as criaturas fantásticas possuíam. A associação da ração humana e das artes místicas permitiu a construção de maravilhas da arquitetura. Um templo do tamanho de uma catedral erguia-se na praça do vilarejo. A invenção de novas técnicas médicas e progressos sociais inigualáveis na história do mundo. Claro, algumas dessas criaturas eram perigosas, violentas. Imagens de vampiros com presas afiadas, ogros vestidos com peles de animais se sucediam rapidamente. Uma gravura representando um sátiro que perseguia uma mulher. Sereias que atacavam os convés de um navio e devoravam os marinheiros. O que eu imaginava seriam slugs devorando a carcaça de um cavalo em uma caverna. Mas a aliança entre os homens e as boas criaturas os mantinha à distância. Até um dia fatal, em que as criaturas decidiram que elas não precisavam mais dos homens. A bruxa elfa que trabalhava na fornalha tomou de repente a expressão de assustadora. Seus olhos brilhavam com luz maligna de um azul elétrico. Sua boca se contorcia em um sorriso demoníaco. As criaturas então se recusaram a compartilhar as dádivas da energia célula. Os humanos desamparados, abandonados, tentaram protestar, fazer um novo acordo. Gente, se vocês escutarem barulho de fundo, meu irmão jogando, a gente tá aqui madrugando não, amanhecendo jogando, é isso, bom. Mas já era tarde demais, as criaturas mágicas não precisavam mais se aborrecer com os homens. Elas conheciam sua tecnologia e possuíam a magia. Eles rejeitaram toda tentativa de negociação, rindo ao ver os humanos tão frágeis e tão impotentes. As imagens se sucediam, humanos famintos, vestidos de trapos, vagueando às centenas em paisagens inóspitas. Eu estava espantada. Nada disso parecia em nenhum livro de história eldariano. Será que eles tinham esquecido esse episódio do passado? Ou será que esses eventos tinham sido cuidadosamente apagados da memória coletiva dos eldarianos? A educação opera milagres e os feitiços de esquecimento também. Na verdade, a maioria dos faeres nem conhecia os detalhes do sacrifício azul. Por que eles saberiam mais sobre o período do que o antecedia? Para não definhar, os homens desamparados tiveram de ir à guerra. Homens empunhavam espadas e lanças e poses heróicas. Como já era de se esperar, as criaturas não hesitaram nem um instante em pedir o apoio dos seus semelhantes mais ferozes. As imagens de vampiros, de ogros, de dragões e de sátiros apareceram novamente. Eles estavam com as mãos cobertas de sangue, salivando. Com a promessa de que poderiam devorar a carne humana, as criaturas se juntaram facilmente à causa deles. Os humanos só puderam contar com a coragem diante das hordas de vampiros e de demônios. De demônios? Será que ele está se referindo aos daimons? Aos daimons? Não é possível. Nunca houve um daimon na Terra.
Eles apareceram quando Daria foi criada, quando os Angels se transformaram. Ou seja, que a história da origem dos Daimons também é falsa? Talvez seja sua maneira de dizer para diabolizar os Faeres. O combate foi extremamente desequilibrado. Cada vitória dos homens era seguida de várias derrotas. Vendo que o resultado da guerra era um caso perdido, os homens foram obrigados a utilizar a única arma que lhes restava: a astúcia. Eles conseguiram armar uma armadilha para uma rainha elfa e capturá-la. Elas ameaçaram executá-la se um acordo de paz não fosse negociado. Enfurecidas com a afronta, as criaturas mágicas recusaram qualquer acordo. Elas reuniram seus maiores bruxos e atravessaram um portal para um outro mundo. O mundo que nossos antecessores tinham descoberto a batização do Jardim dos Anciãos. Tá explicado por que os elfos não gostam muito dos humanos. Pelo que eu me lembro, acho que o Ezarel falou sobre isso já. Se não me engano. Eu acho, não lembro muito bem. Tá. O mundo que hoje conhecemos como Eldaria. Não foi isso que aconteceu. Meu pai pausou o vídeo e se virou na minha direção. Ele está falando do sacrifício azul. Não teve nenhuma história de bruxos. Eles tampouco abriram um portal. Eles criaram Eldaria. Os dragões se sacrificaram. Eles usaram sua energia vital para criar um novo mundo. Eles criaram o cristal, o oráculo, tudo bem do... O meu pai... Eu parei antes de dizer mais do que eu devia. Não adiantava começar uma explicação sobre a natureza do cristal do oráculo. De qualquer forma, eu precisava confessar que não entendia muito. O Adalaric ou a Cori poderiam explicar melhor, mas eu... Como você pode ter certeza de que não é apenas um mito fundado deles? Eu encontrei os espíritos dos dragões, falei com eles. Eu falei com o oráculo. Ela apareceu para mim em uma visão várias vezes. O meu pai ergueu as sobrancelhas. Uma ruga de preocupação atravessava sua testa. É uma visão. Como você pode saber que não era um feitiço ou uma iluminação? Uma ilusão, meu Deus. Todos os habitantes deste mundo juravam de pés juntos que nunca tinham ouvido falar de você. Inclusive a sua mãe, os seus amigos, os seus professores. E você confia em visões? Será que é sábio da sua parte? O sacrifício azul. Eu ouvi os dragões se sacrificarem. Você assistiu pessoalmente? Foi há séculos. Eu mordi o lábio. Eu não assisti propriamente dito. Também era uma visão, não era? Foi o que pensei. Não fazia nenhum sentido. Eu não podia questionar tudo. O cristal é real. O poder é real. Eu o toquei. Estive dentro dele. Eu acredito em você. Mas isso prova de que ele foi criado pelos dragões. Não é porque a calçada dos gigantes existe que os gigantes realmente andaram nela. Não, eu imagino que não, mas é diferente. Ele me deu um sorriso condescendente. Eu sabia que ele estava pensando. Diferente como? Eu não tinha resposta. Era... Por que eles teriam mentido para mim? A não ser que eles de fato ignorassem uma parte da história. Em todo caso, esse é apenas uma reconstituição. Pode ser que alguns detalhes não sejam perfeitamente exatos. Mas por favor, assista ao resto do vídeo. Ele clicou novamente no controle remoto e reiniciou o vídeo. Abandonados, os homens e sua rainha, todas as criaturas desapareceram em alguns dias, levando consigo a energia cérulear. Tá? Os humanos, entregues à sua própria sorte, tiveram que encontrar fontes de energia alternativas.
Vocês conhecem o resto da história. Estão me vendo agora mesmo. A voz do narrador se calou para deixar lugares a imagens chocantes. Megalópolis com a atmosfera que se tornou quase opaca. Os gasodutos arrebentados, cuspindo fogo para o céu. As paisagens torturadas, estripadas pelas minas do céu aberto. As florestas devastadas pelas torrentes de chamas e a perder de vista. Os blocos de gelo colossais se desprendendo de geleiras num estrondo. Todas essas imagens nas quais eu não tinha pensado há tanto tempo. Todas essas imagens que pareciam descrever uma situação ainda pior do que eu tinha deixado para trás. Eu assistia, presa na minha cadeira com um nó na garganta. Não era só Eldaria que estava à beira da destruição. Nesses vídeos, a Terra parecia dar seu último suspiro. Nós envenenamos o ar que respiramos a cada dia. Estamos mais próximos da extinção do que nunca. Nossos antecessores descobriram que os portais entre os mundos estão abertos. A energia célula flui na Terra através deles. Mas a atmosfera terrestre já não é a mesma de 1000 anos atrás. E a energia célula que antes tinha impacto positivo só faz acelerar o aquecimento global. Entretanto, achamos que ainda há uma esperança para a humanidade. A cruz da ordem voltou a preencher a tela. Se nós conseguimos entender essa energia mágica, a possibilidade de um futuro estaria ao nosso alcance. Precisamos aprender a manipulá-la e precisamos nos apoderar dela. Ela não é propriedade dos Eldarianos, nunca foi. Nós fomos destituídos de um dom da natureza. Fomos privados dela por criaturas que só queriam que desaparecêssemos. Eita, a situação tá complicada. Hoje está mais do que na hora de reequilibrar a balança. Se tivermos de salvar nosso mundo, devemos capturar a energia célula. As criaturas não desistirão sem lutar. Elas tentarão nos impedir. Mais uma vez as imagens dos monstros sanguinários apareceram na tela. Eles tentarão guardar o segredo da sua magia para benefício próprio. Precisamos estar prontos para nos defender. Nós não somos mais os seres nus. Nós não somos mais os seres nus e indefesos que éramos quando eles declararam guerra. Se eles quiserem nos atacar novamente, nós poderemos resistir e retomar o que é nosso por direito. A cruz invadiu a tela novamente, aumentando lentamente. Nós salvaremos este mundo e contamos com vocês para nos ajudar. A voz se calou, dessa vez definitivamente. O emblema permaneceu na tela por alguns segundos. Finalmente, as janelas voltaram a ficar transparentes e a tela subiu. Eu estava chocada, abri a boca várias vezes, não sabia o que dizer. Eu me virei para o meu pai, que me olhava com um ar sério. Minha cabeça está girando, acho que eu senti náuseas. Agora você sabe por que nossa missão é tão importante. O futuro da Terra inteira está em jogo. Também é o seu mundo, o mundo de onde você veio. Continuava sem conseguir falar. A minha garganta estava cerrada demais.